E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais um vídeo. Quero mostrar para vocês aí uma coisa bem legal que eu andei fazendo. Comecei a fazer no final do ano passado uma árvore genealógica. Bom, para quem não sabe, eu acho que muita gente não sabe, né? Minha profissão é designer gráfico, diretor de arte. E eu tive a ideia de montar minha árvore genealógica de um jeito bem bacana para fazer um quadro, né? Um quadro tamanho A2, que dá em torno de 60 centímetros por 40, negócio assim, né? 60 de altura, 60 de largura por 40 de altura, que ele ia ser na horizontal, né? Para colocar na parede, né? A árvore genealógica, eu tive essa ideia. E aí, começando a fazer, a minha ideia foi além do que eu imaginei no começo, que era só o quadro. Eu tive a ideia de fazer uma árvore genealógica interativa em um arquivo PDF. Então vou mostrar para vocês aí, que legal que ficou. Ainda nem terminei, mas já quero mostrar. Eu tô com o meu arquivo aqui no meu computador, tá aqui a árvore genealógica Maurício, né? É um arquivo PDF normal, abre no celular, tudo. Eu tô aqui no PC, né? Aí dou 2 cliques, eu abro aqui a árvore. Ela abre PDF normal, né? Aí tá aqui, é pronta a minha árvore genealógica. Deixa eu tentar diminuir aqui a minha telinha e por aqui para cima, onde eu não vou atrapalhar nada, né? Aí, acho que agora foi, né? Então, aqui eu montei minha árvore, né? Ela abriu aqui, então tá eu aqui embaixo aí com meus pais. Aí eu coloquei a foto de todos, né? Todas o que eu tinha aqui. Dos meus antepassados, eu coloquei a foto e colori ela de um jeito bem automático, tá, com inteligência artificial, e ficou bem legal o resultado, né? E só que o que é o legal dessa árvore? Primeiro que ela pode ser impressa em A2, 60 por 40 centímetros. E eu fiz de um jeito, um designer bem moderno. Vou dar um zoom aqui no PDF para vocês verem de perto como ficou. Ó como tá legal aqui, com as setinhas. Aí um jeito bem vintage, né? Aqui, né, meus avós, aqui meus bisavós. Aí, por exemplo, eu tenho bastante imigrantes, né? Bisavós. Então eu coloquei aqui as bandeirinhas, aqui do lado, aqui tudo saiu um pouquinho, desalinhou aqui. Mas depois eu vou dar uma ajeitada, tá, gente? Desculpa. Aqui o ano de nascimento e morte aqui do meu bisavô Antônio Borges de Almeida desalinho. É pra ficar um pouquinho mais alinhado aqui. Enfim, aí eu coloco aqui todas as informações de nascimento, morte e local de nascimento, né? De um jeito bem discreto e que fica bacana. De todos, colocou a bandeirinha se for imigrante e tal, e se for brasileiro, colonial, né, de família antiga brasileira, coloca a bandeirinha do Brasil. Aí fica bem bacana, né? Como eu fiz aqui dos meus bisavós. Esse aqui eu coloquei 2 bandeirinhas porque a gente não tem certeza se ele nasceu no Brasil ou na Espanha. Tudo indica que ele nasceu provavelmente na Espanha, mas a gente não tem essa certeza. Então eu coloquei aqui. E aí os nomes, as informações. Se eu não tivesse informação, só colocaria um traço, né? Se eu não tivesse informação de país também, não colocaria. E aí fui montando minha árvore. E aqui em cima eu tenho até a foto de alguns trisavós, né? Mas eu preferi por colocar só a descrição, né? Por conta do espaço, senão ia ficar muito pequeno. Então coloquei aqui só a descrição dos meus bisavós, também com as bandeirinhas dos países deles. E só que a data também de origem, né? E nascimento e morte, né?
poucos que não tem. Por exemplo, eu não tenho data da morte aqui do meu trisavô José Maria Batista Hidalgo. Então coloquei XXX, né? E aí eu usei uma fonte, uma tipografia bem vintage, um design bem vintage, que eu acho bem bacana, né? Aí eu coloquei aqui o título Árvore Genealógica, meu nome aqui, ó que bacana. E aí eu quero mostrar pra vocês o pulo do gato, o que é legal nessa árvore, ela é interativa. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu abro ela no PC. Eu venho aqui, eu coloquei aqui todas as minhas origens, de todas as minhas linhagens. Então tem aqui a bandeira do Brasil Imperial, que são das famílias coloniais brasileiras, né? Tenho aqui um símbolo judaico aqui, né? E que também tem aí sangue judeu sefardita. Aqui o continente africano e o indígena, né? É tudo ícones, né? Que eu fui pegar. E aqui coloquei o ícone da câmera, quer dizer que se eu clicar em cima de qualquer um deles, vai abrir no YouTube um vídeo relacionado a esse tema. Então eu peguei aqui, por exemplo, Brasil Colonial. Eu clico aqui em cima, abri o vídeo. Ó que bacana. Calma aí que entrou uma propaganda aqui. E aí ó. Voltamos para o Brasil de 1822 a 200 Ó que legal. Entrou um vídeo falando da história do Brasil colonial, entendeu? Aí deixa eu fechar aqui. Aí, por exemplo, no judaico, vou cliquei. Apareceu um vídeo falando dos judeus descendentes no Brasil e tal, desse canal que é bem legal aí, Israel com a Aline. Então dá pra gente... Opa, fechei sem querer. Fechei errado aqui, deixa eu abrir novamente minha árvore. Então aí aqui, por exemplo, o continente africano, voltando aqui para os links interativos. Coloquei aqui, contando um pouquinho da história, né, afro, das origens aos destinos. Falando um pouco da origem, né, dos africanos aqui no Brasil, toda a nossa história aí, né, relacionada à escravatura e o Brasil colonial e tudo mais. Esse vídeo é muito bacana, eu recomendo. Então eu só procurei colocar uns vídeos bem legais, assim, que fica uma coisa bem divertida, né? A gente não tem só a árvore para ver também, vai vendo a história dos nossos antepassados, né? Por exemplo, do indígena aqui, coloquei também um vídeo relacionado à história dos indígenas no Brasil. Um vídeo bem legal do canal Nostalgia também, recomendo. E aí eu também tenho bastante imigrantes, né, na minha árvore. Minha internet tá meio ruim. Deixa eu voltar aqui pra árvore, eu dei um voltar aqui. Por exemplo, aqui Portugal, que eu tenho um descendente de portuguesa, sem ser colonial. Então conta aqui a história de Portugal, a origem dos portugueses. Aí eu venho aqui, tenho 4 bisavós espanhóis. Voltando à árvore aqui, árvore. Aí eu clico aqui no bandeira da Espanha. E aí vem contando a história da Espanha, né? Do Império e tudo mais. Sempre vídeos interessantes, né? Eu procurei colocar. E aí sucessivamente, aí vem até cigano, que eu tenho um pouquinho, né, de DNA, eu coloquei aqui também a história deles. Então tem de tudo aqui, né? Do italiano também, que eu tenho uma trisavó italiana e tudo mais. E se eu tivesse história da família, por exemplo, no YouTube, alguém contando tal, eu colocaria a própria história da família aí, né? Que seria bem legal, no sentido do vídeo, né? Mas mais embaixo eu vou mostrar pra vocês o que tem de mais interativo aqui também. Então aqui tá meus trisavós, eu fiz aqui toda a ligação deles e tal, meus bisavós com as fotos. Caso, né, se não tivesse foto, eu colocaria aqui um outro tipo de, né, uma ilustração, de repente em IA, né?
E ficaria legal também. Aí o que eu coloquei aqui? Por exemplo, aqui vou dar um zoom aqui no meu PDF, que é interativo, que é legal. Aqui no meu pai, os irmãos dele, meus tios. Como não cabe aqui, o que eu fiz? Eu fiz um link interativo aqui. Então eu clico aqui, né? Tem até a mãozinha aqui indicando. A hora que eu clico, abre uma nova página, tá vendo? Eu dei um zoom, cliquei com zoom. Vou clicar aqui sem um zoom, ó. Irmãos, abriu uma nova página que eu fiz. Que aí tem aqui os pais dele, do meu pai, meus avós. Aí meu pai aqui, aí os irmãos. E aqui algumas fotos deles que eu coloquei, tá vendo? Que bacana. As informações e umas fotos de família, né? Deles aqui. E aí, por exemplo, eu já vi isso, quero voltar para a árvore. Eu posso ir rolando normal aqui o PDF, ou eu venho aqui embaixo, no lado esquerdo inferior aqui, tem aqui, voltar para a página principal. Eu volto aqui para a árvore principal aqui. Aí, por exemplo, irmãos da minha mãe, né, que é só uma tia minha. Eu clico aqui, vem para a página dela. Então, os pais dela, que são meus avós, minha mãe, minha tia aqui. E aí algumas fotos que eu coloquei aqui delas, da família e tudo mais. Eu ia colocar umas fotos dos meus avós, ainda não deu tempo de escanear. Mas seria legal também ter foto dos meus avós aqui e tudo, né? E, por exemplo, vi tudo aqui, legal, vou voltar à página principal de novo. Clico aqui, voltei para a página principal. Aí vem aqui, conheça a minha família. Por exemplo, eu sou casado, tenho filhos, tudo, né? Aqui na minha fotinha tem aqui, conheça a minha família. Eu clico aqui, aí pronto, é a minha página com a minha família, que é a minha mulher, meus 3 filhos e algumas imagens, fotos nossas também. E aqui deixei também minha irmã aqui, né? Tudo numa página só, minha família e minha irmã, né? E aqui também, aí a gente olha tudo, aí volta aqui, vamos para a página principal que tem mais interativo. Aqui do lado, aqui história da linhagem, né? Aí tem a história da linhagem por parte do meu pai, e que as famílias ligadas à linhagem do meu pai e as famílias ligadas à linhagem da minha mãe. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se no vídeo tá muito pequeno, né? Mas, por exemplo, eu dou um zoom aqui, tá vendo? A linhagem tem algumas linhagens que vale a pena, né? Você conhecer a história e tudo mais. Então, eu não peguei todas as linhagens, que tem muitas, né? Peguei as principais que eu acho interessante. Então, por exemplo, aqui é Bautista Rodrigues, que é da Espanha, Borges de Almeida e Sibim. E esses links vão ser interativos. Eu vou clicar, vai na página da família com a descrição, história, alguma curiosidade, foto dessa linhagem da família, né? Ainda vou fazer esses aqui, ainda não fiz, por isso que eu disse que não terminei, mas esse lado eu já fiz algumas. A linhagem por parte da minha mãe, então tem a família Castro, por exemplo. Deixa eu só tirar aqui pra cima. Aí pronto, tá vendo aqui pro lado da minha mãe? Tá aqui, tem aqui a linhagem família Castro, família Carrião Garcia, Paz de Almeida, Souza Pinto de Magalhães. Aí, por exemplo, a família Castro, eu já fiz. Aí eu venho aqui e clico. Aí a hora que eu clico aqui, já abre a página da família Castro, que eu já fiz, né? Deixa eu tirar o zoom aqui, que vai cair na página certinho. Aí, caiu na página da família Castro aqui. Aí aqui na página da família Castro tem aqui a história da família geral, né? Uma história geral do sobrenome, onde se iniciou, os brasões, a origem dos países, coloquei a bandeirinha, coloquei aqui umas ilustraçõezinhas só pra... E aqui, como eu tinha uma parte da história aqui no Brasil, da minha linhagem, eu coloquei, entendeu? Então coloquei aqui também. Então tem tudo completo, falando um pouco dos irmãos Adorno, que tem essa ligação. E aqui do lado toda a linhagem dos Castros, vindo aqui embaixo, você olha aqui,
tem meu nome, aí vem minha mãe, e aí vai vindo até onde eu consegui achar. Aí que é esse Brás Cubas de Assunção, que ele é o último da linhagem dos Castro aí que eu descobri. E coloquei aqui do lado. Então essa é a página da família Castro. E aqui, ó, como é uma família até conhecida, história, tem também um íconezinho. Sempre quando tem o dedinho aqui com uma câmera que é interativo. Então eu clico aqui, abre o YouTube, a história da família Castro. Aí deixa eu... Aí a história da família Castro, um videozinho aí que eu achei. Se não tivesse eu não colocaria nada, tal. Mas como tem eu coloquei, fica legal, né? É um complemento. Então essa é a linhagem da família Castro. Aí já vi tudo, quero voltar para a principal. Venho aqui embaixo, cliquei. Sempre tem um ícone lá embaixo, voltar para a página principal. Aí eu fiz também da Carrion Garcia, que é uma linhagem da família da Espanha, né? Tradicional aqui em Nova Odessa e tal. Então eu cliquei aqui, ó, linhagem família Carrion. Então tem história aqui do sobrenome, como começou, o brasão, qual a origem, tudo mais. E aqui eu tenho uma foto da família antiga que veio pro Brasil, né? Eu coloquei. E aqui a história também dos irmãos que vieram, que tá num livro aqui da cidade, contando a história da cidade, que eles foram uma das primeiras famílias. E aqui eu coloquei a linhagem também que eu conheci. Você viu que tá menor? Porque eu não consegui avançar muito, né? Acho que foi até meu pentavô. Então eu só coloquei isso e ficou legal, né? E aí mais umas graças e tal. E essa é a família da linhagem da família Carrion. Aí eu quero voltar, venho aqui e volto para a página principal. E aí tem outras que eu ainda tenho que fazer. A Paz de Almeida, essa Souza Pinto Magalhães, que é uma família portuguesa, também é legal, história, então eu vou fazer. E aí essa é a minha árvore genealógica interativa, né? Aí se você ver, por exemplo, dá para imprimir. Ela fazer encadernar, por exemplo. Você quer ver? Eu vou descer o PDF sem clicar em nada. Então tá tudo na sequência, ó. A principal, aí vem minha família, a família do meu pai, a da minha mãe, tudo nas páginas. Aí começa as famílias, família Carrion, família Castro, e assim vai vir as outras. Então esse é o arquivo interativo que fica bem legal, né? E aí eu mostrei para algumas pessoas para ver o que elas acharam. Elas acharam tão legal que elas falaram para mim fazer. E para quem quisesse comprar, né? Eu nem sabia, fiquei até na dúvida, mas caso vocês queiram, uma árvore dessa dá pra mim fazer. Eu não sei ainda mais ou menos quanto eu vou cobrar. Pode ser que eu até divulgue esse vídeo e já tenha até o preço na descrição e tal. Mas eu acho interessante. Dá um pouquinho de trabalho, não é uma coisa que dá pra fazer em um dia só. Mas fica legal e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então pode ser que eu divulgue aí pra vender, pra quem se interesse. E o que é legal, por exemplo, dá pra fazer essa árvore genealógica interativa do jeito que eu falei, e ela no formato A2. Então dá pra entregar o arquivo só pra impressão, se a pessoa quiser, e em A2 com esse mesmo layout, esse mesmo design, e o outro arquivo interativo, né? Ou os dois, caso a pessoa queira. Então é bem legal, né, pessoal? O que vocês acham? Aí dê a sua opinião. E caso se interessem, me falem. Quem sabe eu não animo e começo a vender esse serviço. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu!